Vai. Ao lado do rei Charles, Trump diz que Estados Unidos derrotaram militarmente o Irã. Vamos descer para ver exatamente o que o Trump falou. Olha aí a foto do Trump com o rei da Inglaterra, rei Charles III, né? Terceiro, isso mesmo. No Salão Oval da Casa Branca em Washington. A fala do Trump foi a seguinte: derrotamos militarmente esse adversário em particular e nunca mais permitiremos que ele tenha uma arma nuclear. Charles concorda comigo ainda mais do que eu mesmo. Foi o que ele disse aí. Será? Será que é o caso mesmo? Olha só. De fato, os Estados Unidos obtiveram várias vitórias militares contra o Irã. Todas as incursões militares que eles fizeram foram bem sucedidas, no sentido de que eles conseguiram matar o Ayatollah, eles conseguiram matar várias outras lideranças, inclusive vários candidatos a Ayatollah, eles conseguiram destruir bases militares, eles conseguiram todas as vitórias militares. Tudo que eles entraram para brigar, eles conseguiram obter vitória. Só que, meus amigos, o que importa na guerra muitas vezes não é apenas a vitória militar, por mais contraintuitivo que isso pareça. Vamos lembrar aqui da Guerra do Vietnã, por exemplo. Os Estados Unidos venceram todas as batalhas na Guerra do Vietnã. Todas. E ainda assim, a gente comenta hoje em dia sobre como eles perderam aquela guerra. Mas como eles podem ter perdido uma guerra se eles ganharam todas as batalhas? Isso acontece porque, às vezes, você perde uma guerra por razões políticas. Eu não estou dizendo necessariamente que os Estados Unidos perdeu essa guerra do Irã. O que eu não vislumbro muito são as supostas vitórias. Eu não vejo ninguém como vitorioso. No sentido de que, apesar dos Estados Unidos ter ganhado militarmente nesses conflitos, ele não obteve nenhuma grande vitória. Pelo contrário, os Estados Unidos só estão saindo prejudicados dessa história. O próprio Trump, melhor dizendo, está saindo prejudicado dessa história. O Trump foi um cara que tinha prometido ao longo da sua campanha eleitoral para a presidência da República, nessa última agora, que ele ganhou do Joe Biden, ou melhor, ganhou da Kamala Harris, né? Ele tinha prometido que ele não ia entrar em nenhum conflito no Oriente Médio. Foi uma grande promessa de campanha dele. O eleitor republicano contava com isso. Eles não queriam os Estados Unidos se intrometendo nesses conflitos. Tanto é que uma das maiores críticas que eles faziam aos democratas era que eles ficavam entrando nessas brigas que os Estados Unidos não tinham nada a ver, como por exemplo a guerra da Rússia e da Ucrânia, né? Eu não tô nem entrando no mérito, eu tô dizendo aqui o que o eleitor republicano esperava. Eles queriam que o Trump tirasse o pé desses conflitos. Só que o senhor Trump resolveu ouvir o Benjamin Netanyahu, que é até interessante essa história. Tem uma matéria oh meu Deus, tem uma matéria do New York Times sobre isso, que fala que o Netanyahu, que é o presidente lá de Israel, ele tinha aproveitado que o Trump estava sem o J.D. Vance e o Marco Rubio, que eles estavam em agenda e tal, que são duas pessoas, né, tanto o Marco Rubio quanto o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, duas pessoas que aconselhavam fortemente que o Trump não entrasse nessa guerra contra o Irã. Então o Netanyahu aproveitou que eles não estavam lá, foi falar com o Trump e garantiu para ele que o regime iraniano estava muito fragilizado, que bastaria algumas incursões militares e eles conseguiriam derrubar aquele regime. Tanto é que quando o Trump entrou nessa guerra, ele prometeu, vocês vão lembrar disso, ele prometeu que em 5 semanas, apenas 5 semanas, ele acabaria com o regime dos ayatollahs, acabaria com o regime iraniano. Não foi o que aconteceu. Ele caiu no papo do Netanyahu. Essa é a verdade. E agora o Trump está sendo muito criticado, inclusive pelos próprios republicanos que estavam apoiando muito o Trump até agora, que diziam assim, pô, cara, você prometeu pra gente que você não ia entrar em conflito no Oriente Médio. Você foi lá e descumpriu essa promessa. Só que você descumpriu essa promessa sob o pretexto de que, não, mas a gente vai conseguir uma vitória muito grande, que é acabar com o regime. E, pasmem, não acabou. O regime continua forte, mesmo com todas essas vitórias militares. Então o Trump está se vangloriando das vitórias militares, que de fato são verdadeiras, mas e as vitórias políticas? Não teve. Na verdade, o regime iraniano continua ali forte, né? Até mais forte sob certo aspecto, que apesar deles terem perdido muitos líderes, terem perdido bases militares e tudo mais, eles conseguiram dar um recado pro mundo que, vejam só, mesmo sob ataque constante de duas potências bélicas gigantescas, como é o caso dos Estados Unidos e de Israel, o regime segue lá. Então eles conseguiram demonstrar uma força muito grande. Nesse sentido, o regime está até fortalecido. Outra coisa, eles mantiveram o controle sobre o Estreito de Hormuz. Mantiveram. Os Estados Unidos não conseguiu tirar o controle do Estreito de Hormuz do Irã. Então,
essa guerra se inicia com o Trump dizendo que em apenas 5 semanas conseguem derrubar o regime dos ayatollahs. Não conseguiram. Depois que iam tirar o controle do Estreito de Hormuz. Não conseguiram. Depois que ia acabar com os planos nucleares do Irã. Não conseguiram. Depois que... Não, na verdade a gente só vai... como é que era? Não é resgatar, apreender 400 toneladas de urânio enriquecido. Não conseguiram. Aí depois eles olharam e falaram assim, não, na verdade essa guerra ela já obteve o resultado que a gente esperava. Como assim? Vocês não trouxeram nada. Quer dizer, a única vitória que eles conseguiram foi a reabertura do Estreito de Hormuz. Ou seja, voltaram para o status quo, voltaram para a situação que estava antes da guerra. Gastaram dinheiro, perderam soldados, gastaram tempo, gastaram capital político, meio que para nada. E lembrando, esse é ano eleitoral lá nos Estados Unidos. Eles têm as midterms, né? Eles vão eleger os representantes das casas legislativas. É perigosíssimo pro Trump, caso ele perca, e provavelmente ele vai perder, né? Tudo indica que ele vai perder a maioria. Ele pode perder a maioria nas casas legislativas, e aí ele vai ter 2 anos, esses 2 últimos anos de mandato, muito complicados, onde ele vai virar um presidente sem meios de ação, sem conseguir executar aquelas propostas megalomaníacas que ele tem. Porque afinal você precisa de aprovação do Congresso. Se você não tem maioria no Congresso, você não consegue realizar essas promessas. Então, assim, é claro que ele mantém essa postura dele de macho alfa, de que conseguiu, de que fez e aconteceu, mas na prática ele tá se tremendo de medo. Aliás, fala-se até na possibilidade de impeachment do Trump, né? Algo que seria inédito na história dos Estados Unidos. E aí, como é que fica? Se ele sofre impeachment, porque já tem deputados democratas que estão falando em impeachment já. Não acho que necessariamente é algo que vai acontecer, mas é algo que pode acontecer. E assim, havendo impeachment, aí escaralhou, aí o Trump vai ser até preso, né? Então ele não tá tão tranquilo quanto parece assim, tá? A aprovação de Trump no segundo mandato cai, mostra a pesquisa. Olha aí, é o que eu tava falando. Então a aprovação dele tá caindo, porque os próprios republicanos estão reprovando o governo dele agora, né? Em bom português, a cagada o que foi feito, né? Foi atender os interesses de Israel em detrimento dos interesses dos americanos. É assim que eles veem. Sim. E eu acho que vem da forma correta. Foi exatamente isso que aconteceu. Quem ganhou com essa história foi Israel. Tá? Israel que quer se fortalecer lá, fortalecer a sua presença lá no Oriente Médio, pra eles foi ótimo isso aí. Agora pro Trump. E também tem o fato dele ter comprado essa briga com o Papa, né? Ah, isso foi ridículo. Nossa, foi verdade, bem lembrado. Isso, assim, nossa senhora, a desaprovação dele cresceu muito depois disso, velho. Aliás, que acerto do The Boys. Assiste essa série? Não. Cara, nunca assisti. 1 milhão de pessoas já disseram pra eu assistir. Porque o The Boys, ele tem um... Nem tá boa, assim, faz tempo que não é... Essa série não é mais o que já foi. Inclusive o episódio de ontem, fraquíssimo. Mas tem um personagem na série, que é o Homelander, né, ou o Capitão Pátria. E ele é uma analogia ali, praticamente, ao Donald Trump, né. Que, apesar de ser uma série com viés de esquerda, ela tem uma crítica interessante, que basicamente... A reflexão que a série quer trazer é o seguinte: o que acontece quando damos poder absoluto para pessoas infantilizadas, despreparadas, desequilibradas, né? E aí é isso que acontece. O Homelander, o personagem do Homelander, que é esse paralelo do Trump aqui, da vida real, ele tá agora nessa última temporada numa sanha de que ele quer ser o novo Jesus Cristo, ele quer ser Deus, né? Ele quer se colocar como uma divindade. E coincidiu logo após o Donald Trump postar aquela foto bizarra onde ele se coloca no lugar de Jesus Cristo e arrumar brigas com o Papa, né? Ele deu uma desculpa, assim, esdrúxula pra Falou isso. que era um médico, né? Eu achei que eu era um médico. O cara literalmente sendo louvado na foto. Ah, não, eu achei que eu era médico. Ai, meu, dá um tempo, velho. Então, assim... É isso. Muito bizarro. Estão falando que é lacração. Cara, eu tô vendo porque assim, eu assisti até aqui, né? Vou até o final agora, né? Vou ver o que acontece na série, né? Pelo menos essa parte apesar da série tá uma porcaria, realmente tá, essa parte do Homelander querendo ser o Deus na Terra tá interessante. Vamos lá, Trump publica montagem do Estreito de Hormuz como Estreito de Trump. Olha isso, velho. E vejam como ele é um patrimonialista descarado, né? Porque não é nem Estreito dos Estados Unidos, é Estreito do Trump. É uma questão personalíssima, né? Vamos ver aí. E aí? Gostou do vídeo? Se inscreva no canal para mais cortes do MBL e também deixe o like e algum comentário para estar apoiando o meu trabalho. Até a próxima!